compartilhar com você nesse dia uma reflexão a partir do texto de Gênesis 35, do versículo 9 ao versículo 12. E o texto diz assim: E Deus revelou-se outra vez a Jacó, depois que ele havia voltado de Padã-Arã, e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas esse nome não será mais o seu. De agora em diante você será chamado Israel, aquele que luta com Deus. Deus continuou: Eu sou Deus forte, tenha filhos, frutifique. Uma nação, uma comunidade inteira de nações procederá de você. Reis virão de seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque, agora dou a você e também a seus descendentes. Deus é aquele que muda a história. Deus é aquele especialista em mudar histórias, em transformar realidades, em trazer para pessoas comuns, em trazer para pessoas que não conhecem a Deus, ou melhor, que não viveram, que não vivem experiências com Deus, intimidade com Deus. Deus traz para essas pessoas uma nova proposta, uma proposta de um novo tempo, de uma nova jornada, uma proposta de relacionamento e de intimidade com Deus para cumprimento de um propósito divino. Deus não nos criou por acaso, nós não nascemos por acaso, nós nascemos por causa de um propósito. Primeiro Deus criou o propósito, depois Deus nos criou para cumprirmos esse propósito. Que quando Deus criou Jacó para um propósito específico. Deus criou Jacó para uma realidade de governo. Deus criou Jacó para que através dele descendências fossem geradas para um governo nessa terra. E naquele tempo Deus chamou Jacó e disse para ele: Jacó, eu preciso a partir de agora imprimir em você a identidade para a qual eu criei, a identidade para a qual da qual depende o seu propósito. Você viver ou você se manter numa identidade maculada, numa identidade manchada, numa identidade pecaminosa, numa identidade que fala de roubo, de usurpação, não é a realidade que eu tenho para você. Se você se mantiver numa realidade de roubo, numa realidade que foge da minha presença, eu não tenho como, através de você, cumprir o meu propósito. E para que você cumpra o meu propósito, o propósito para o qual eu o designei, eu preciso que você tenha clareza da sua identidade. E para isso eu não te chamo mais Jacó. Eu não deixo em você mais uma marca de pecado. Eu arranco de você a marca de pecado. Eu libero sobre você a identidade que é a sua essência. Israel, filho de Deus, aquele que lutou com Deus e venceu. Sabe o que é lutar com Deus e vencer? É você se manter perseverante na prova. Naquele momento anterior que Jacó viveu, que ele lutou com o anjo, revela para nós uma realidade de perseverança, uma realidade de persistência, uma realidade de convicção de que precisava da bênção do Senhor, que precisava da presença do Senhor, que precisava de um toque especial do Senhor. E Jacó, quando ele lutou com o anjo em momento anterior, em tempos anteriores, ele disse: eu não saio, eu não largo você sem que você me abençoe. Ele lutou com o anjo até que ele tivesse a bênção liberada, até que ele tivesse uma convicção de que algo foi entregue a ele, algo que da parte de Deus ele esperava. Quando nós passamos pela luta, quando nós passamos pela prova, nós precisamos entender que há uma lição, há uma bênção que precisa ser liberada, há uma revelação de Deus no meio da prova, há uma revelação de Deus no meio do deserto. E essa revelação de Deus é a revelação do Jeová Jireh, aquele que vê e provê. A revelação de Deus é a revelação do Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que restaura as nossas feridas. A revelação de Deus durante a prova em que nós precisamos perseverar é a revelação daquele que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A revelação de Deus no meio da prova, no meio do deserto, é a revelação do Jeová Shalom, aquele que é a nossa paz, aquele que não permite que nada esteja faltando, que tudo seja completo, que nada seja quebrado. E Deus quer revelar quem Ele é para nós no meio da prova, no meio da luta. Mas eu quero que você perceba que para tudo que você viva com Deus, você precisa ter clareza. Para tudo que Deus quer que você viva com Ele, você precisa ter clareza da sua identidade e do seu propósito. E Deus, Ele quer dizer para você: você não tem mais identidade de pecador, você não tem a identidade mais daquele que fugiu da minha presença, daquele que anda no erro, daquele que anda distante, fazendo coisas que o seu coração deseja melhor que a sua carne deseja. Mas você foi chamado para um lugar de filho de Deus, para se assentar em lugares
em lugares maiores, em lugares mais altos. Você foi chamado para se assentar juntamente com Cristo, à destra, à direita de Deus. E quando você se assenta à direita de Deus, quando você reconhece essa identidade, tal qual Jacó, você recebe a bênção de Deus para frutificar, você recebe a bênção de Deus para prosperar, você recebe a bênção de Deus para avançar. Você precisa avançar, você precisa, como Deus disse para Jacó, ou melhor, como Deus tinha acabado de mudar o seu nome, não era mais Jacó, era Israel, era a identidade daquele que lutou com Deus, daquele que perseverou, daquele que foi até o fim, daquele que não desistiu no meio do caminho, daquele que iniciou na prova e se manteve com a convicção de que precisava da bênção, precisava do toque do Altíssimo, precisava da revelação do Deus Todo-Poderoso. E Deus disse para ele: eu sou o seu Deus, eu sou o Deus forte. E eu quero dizer para você que Deus é o seu Deus forte. Deus é aquele que é a sua força, que é a sua fortaleza. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus se revelou para Israel, agora filho de Deus, dizendo: já que eu mudei a sua identidade, já que você agora foi chamado para viver a identidade de filho de Deus, eu quero dizer para você algo. Como filho de Deus, você precisa experimentar do Deus forte. Como filho de Deus, você precisa experimentar do Deus que faz de você uma bênção e faz com que você influencie gerações, faz com que você influencie multidões, faz com que os seus descendentes governem sobre a terra. Eu tenho uma promessa sobre você, mas você não tem como viver a promessa com o mesmo nome. Você não precisa, você não pode, não tem como, não é possível você viver essa nova realidade, essa nova temporada, esse novo tempo para o qual eu tenho te chamado, se você se mantiver como Jacó. Você precisa ter a sua identidade em Cristo reconhecida, para que você viva um relacionamento comigo e para que você cumpra o propósito para o qual eu te chamei. Deus te chamou para um propósito, você sabe qual é esse propósito? Deus deseja você revelar esse propósito para você. Sabe quando é que você tem esse propósito revelado? Quando você está caminhando na presença do Senhor, quando você está buscando a voz do Senhor, quando você está se relacionando com Ele. O propósito de Deus te encontra, o propósito de Deus se revela para você, e você precisa se colocar na posição para a qual Deus te chamou. Você precisa perceber que você não é qualquer um, você precisa perceber que você não é qualquer uma, você precisa perceber que Deus marcou você com o sangue de Jesus, que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, e por isso você precisa ser guiado por Ele, e por isso você precisa ouvir a voz dEle, e por isso você precisa perceber o agir do Senhor. Deus tem um propósito para você, e Deus chama você hoje para viver uma identidade que se revela na forma como você age com as pessoas, uma identidade que se revela na forma como você conduz, como você faz as suas escolhas, uma identidade que se revela quando você escolhe com quem você vai caminhar, o que você vai assistir, o que você vai ler, o que você vai se permitir, o que você vai permitir que entre pelas janelas da sua alma, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, o que você vai permitir falar, o que você vai se permitir crer. Isso tem a ver com a sua identidade. Filho de Deus percebe que existe coisas que são sobrenaturais, que são grandiosas, que só temos como viver quando nós nos posicionamos como filhos, sabe? Você precisa reconhecer como Jacó reconheceu naquele dia: não sou mais o mesmo, Deus me deu uma nova identidade, e eu sei que a partir de agora, com essa nova identidade, eu posso viver uma caminhada de cumprimento de propósito. Você não é qualquer um, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você vai cumprir o propósito de Deus nessa terra. Abra o seu coração agora, feche os seus olhos, ore, entregue o seu coração ao Senhor e diga: Senhor, eu reconheço quem sou em Ti. Eu desejo nesse dia ter a identidade que o Senhor tem para mim revelada no meu coração, e eu quero assumir essa identidade. E eu quero, Senhor, mais do que assumir a minha identidade, eu quero viver essa identidade intensamente para o cumprimento do propósito divino. Amém. Em nome de Jesus, seja rica e poderosamente abençoado pela prática dessa palavra. Essa palavra que, quando você ouve, você recebe e acolhe com mansidão e diz: essa é a verdade na qual eu creio, e nessa verdade eu vou prosseguir e eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu não abro mão do melhor de Deus, eu não abro mão de uma caminhada de excelência e relacionamento com o Altíssimo. Eu não abro mão da minha identidade, que não é de pecador, mas é de filho amado, é de filha amada. Deus te abençoe.
Deus te abençoe. Viva essa realidade em nome de Jesus.